Mas eu não poderia deixar também de fazer alguns comentários sobre a nota, Sargento Rodrigues, que o presidente da Câmara Federal, deputado Marco Maia, apresentou publicamente sobre essa CPI. Mais especificamente no que diz respeito à revista Veja, que tem feito um trabalho de buscar não permitir que esta CPI se transforme em verdade, em realidade. A revista Veja teme a CPI porque muitos já chamam a CPI de CPI da Veja. E o Marco Maia, presidente da Assembleia, disse, dentre outras coisas, deputado Rodrigues, o seguinte em relação à CPI. Posso assegurar que haverá sim investigações sobre as graves denúncias de que o contraventor Carlinhos Cachoeira abastecia jornalistas e veículos de imprensa com informações obtidas a partir de um esquema clandestino de arapongagem. Vale lembrar que há pouco tempo, um importante jornal inglês foi obrigado a fechar as portas por denúncias menos graves do que estas. Isso sem falar na defesa que a matéria da Veja faz da cartilha fascista de que os fins justificam os meios, ao defender o uso de meios espúrios para alcançar seus objetivos. Afinal, por que a revista Veja é tão crítica em relação à instalação desta CPMI? Por que a revista Veja ataca a CPMI? Por que a Veja, há 2 semanas, não publicou uma linha sequer sobre as denúncias que envolviam até então somente o senador Demóstenes Torres, quando todos, destaco todos, os demais veículos da imprensa buscavam desvendar as denúncias? Por que não investigar possíveis desvios de conduta da imprensa? Vai mal a Veja. O que mais surpreende é o fato de que em nenhum momento, nas declarações do presidente da Câmara Federal, durante a última semana, dizer, falei especificamente sobre a revista, apontei envolvidos ou mesmo emiti juízo de valor sobre o que é certo ou errado no comportamento da imprensa ou de qualquer envolvido no esquema. Ao contrário, apenas afirmei a necessidade de investigar tudo que diz respeito às relações criminosas apontadas pelas operações Monte Carlos e Vegas. Não é a primeira vez que a revista Veja realiza matérias aparentemente jornalísticas, mas com cunho opinativo, exagerando nos adjetivos a mim, sem sequer, como manda qualquer manual de jornalismo, ouvir as partes, o que não aconteceu em relação à minha pessoa. Confesso que não entendo o porquê, demonstrando o emprego de método pouco jornalístico que não colabora com a consolidação da democracia, que tanto depende do uso responsável da liberdade de imprensa. Quem assinou isso é o deputado Marco Maia. Mas quando eu li, eu disse que assinaria a mesma coisa que o Marco Maia assinou, porque eu também fui vítima da revista Veja, da mesma forma, com matérias antijornalísticas e mentirosas, sem provar absolutamente nada do que disse em relação a esse deputado. Chegou a insinuar que eu falsificava documentos e que apresentei listas inverídicas e etc, 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 como vocês viram na revista Veja. A revista Veja se associa ao crime organizado, se associa a Carlinhos Cachoeira para plantar notícias e desestabilizar o governo. Agiu dessa forma não com fontes bandidas, mas se associando ao banditismo. Que existam fontes bandidas, que ela possa delas subtrair algo que seja útil para a opinião pública e que deve ser revelado é uma coisa. Mas se associar ao banditismo para desestabilizar pessoas, governos, parlamentares, políticos, seja lá quem for, é outra coisa. A revista Veja vai agora para o banco de réus. Por isso ela não quer essa comissão parlamentar de inquérito, porque ela terá que explicar como que ela se serviu da arapongagem de bandidos, deputado Rodrigues, de bandidos contraventores que ela chama de empresários de jogos, bicheiros contraventores são chamados de empresários de jogos pela revista Veja. E ela usa de arapongagem, de banditismo, para fazer matérias em que ela nada prova e ataca as pessoas. Assim fez a revista Veja em vários dos seus aspectos, das suas capas. E hoje ela está sendo colocada no banco de réus a partir da instalação dessa comissão parlamentar de inquérito. Eu quero fazer constar na ata da nossa reunião a coragem do presidente Marcos Maia, da Câmara Federal,
que mostrou a independência do Poder Legislativo e que abre agora uma comissão parlamentar de inquérito para investigar essas questões também e colocar um pingo nos is nessas questões postas da liberdade de imprensa, que para nós é fundamental e precisa de ser defendida. E até para que seja defendida, é preciso separar o joio do trigo. E isso vai ser feito agora no Congresso Nacional. Eu espero que o exemplo que veio da Inglaterra, com coisa muito menos grave, que levou, inclusive, a fechamento de jornais que associavam-se ao crime, sirva de exemplo para que a imprensa também tenha no seu conjunto, deputado Antônio Júlio, a responsabilidade e não a irresponsabilidade que haja a revista Veja apenas para desestabilizar o governo, usando de métodos bandidos, de métodos de chantagem, de pagamentos de propina e etc. que tem acontecido. Então, Sargento Rodrigues, a sua comissão parlamentar de inquérito aqui poderá também ajudar nisso, ver que relações de contravenção existem aqui. Nós já sabemos que Carlos Cachoeira já andou por aqui em Araxá, em Uberlândia, em Belo Horizonte, que Demóstenes Torres tem aqui até universidade, o que tudo indica, para fazer lavagem de dinheiro. Eu acho que isso deve sim ser investigado. É papel também do Poder Legislativo que isso aconteça. Mas enalteço aqui mais uma vez o que disse o presidente Marco Maia em relação ao CPI e quero reforçar que durante esse processo também esta questão seja vista e as relações perigosas e as relações criminais da revista Veja sejam também elas investigadas pelaquela Câmara Legislativa Federal, pela Câmara Federal. É isso, deputado Sargento Rodrigues, parabenizo e, é claro, vamos votar favorável ao requerimento. Muito obrigado.